Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Bartô, professor de matemática. Nós vamos a mais uma aulinha de matemática hoje e o tema de hoje é razão. Mas para isso, nós trouxemos uma imagem para que vocês percebam a utilização da razão no seu dia a dia. Então acompanhe comigo o material e boa aula! Bem, vocês estão vendo aí na imagem um fragmento de uma imagem ampliada e vocês vão perceber a diferença entre elas. Eu pergunto a vocês, que diferença vocês estão vendo na sua telinha? Bem, pessoal, vocês estão percebendo que a semelhança da imagem, elas são iguais. O que se diferencia entre uma e outra é o seu tamanho. Então, nesse caso, vocês vão perceber que o tamanho de uma imagem, ela não modifica o seu conteúdo. Então, vocês vão perceber aí que ela ampliou da menor para maior, ou ainda da maior para menor, diminuiu, né? E ela não perdeu essa sua característica. Então, nesse caso, nós temos um estudo na matemática chamado de razão, onde vocês trabalham em relação a semelhanças de figura. E aí, nesse caso, nós vamos trabalhar a razão que existe entre as suas medidas. Então, para isso, nós vamos conceituar o que é razão. Então, nesse caso, a razão ela é a medida entre duas grandezas, ou seja, o quociente entre elas. E quando nós falamos de grandeza, na verdade nós estamos falando em relação a tudo aquilo que nós podemos medir no nosso dia a dia. A razão, em geral, ela é dada por dois números reais, A e B, com um B diferente de zero. Comumente nós utilizamos da seguinte maneira: A dividido para B, ou A dividido para B. Nesse caso, vocês vão perceber na telinha que nós temos duas formas representativas, onde nós temos o número real A e o B, dividido pelo traço fracionário, ou ainda pela simbologia de dois pontos, para indicar a divisão. Então, nesse caso, essas duas representações elas vão indicar a razão entre o número A e B, respectivamente. Tudo bem até aqui? E a razão entre A e B, como nós vimos agora no conceito, ela pode ser representada da seguinte maneira. O número A é chamado de antecedente e o B consequente. Então, observe que ela tem essa característica quando você for trabalhar a razão. E aí, lembrando que a razão é o quociente entre duas grandezas, tudo bem? Um fator importante quando se trabalha razão é que nós devemos observar a sua unidade de medida. Elas devem ser iguais para que aconteça a razão de fato. Então, nesse caso, mais uma vez, nós temos a razão entre A e B, e esse A é chamado de antecedente e o B consequente. Tudo bem até aqui? Agora nós vamos a alguns casos especiais das razões. E aí eu trouxe 3 para nosso estudo de hoje. O primeiro caso das razões é em relação à velocidade média. A velocidade média de um objeto ela é a razão entre a distância percorrida pelo objeto e o tempo gasto para percorrê-la. Então, nesse caso, nós vamos ter a seguinte nomenclatura. Velocidade média é igual à distância percorrida dividido pelo tempo para percorrer essa distância. E aí vai um exemplo para vocês verem na prática esse conceito de velocidade média. Então, nesse caso, nós temos uma situação que diz o seguinte: João percorreu 4.200 quilômetros de avião, e aí nós vamos ter uma tirinha aí. Foi uma viagem de 6 horas, João diz aí para a mocinha. E aí a mocinha diz
2.200 dividido para 6. Essa é a velocidade muito alta. E aí vocês vão ter o seguinte comando para essa questão. Em média, quantos quilômetros o avião percorreu em 1 hora? Então, ao utilizar os conceitos de razão, nós encontramos a solução para essa situação. Então, acompanhe comigo aí, novamente o material. Então, nesse caso, a razão entre a distância percorrida pelo avião e o tempo gasto em percorrê-lo nos dá a ideia de velocidade média desenvolvida pelo avião durante esse percurso. Então, nesse caso, a velocidade média é igual ao tempo percorrido dividido... é a distância percorrida dividido pelo tempo. Então, nesse caso, nós teremos 4.200 dividido por 6. E aí vocês vão observar que nós temos como resultado 700 km por hora. Tudo bem? Então, a velocidade média de 700 km por hora significa que se o avião tivesse mantido uma velocidade constante, ele percorreu 700 km em cada hora de viagem. Tudo bem até aqui? Agora nós vamos a mais uma razão especial, que é a chamada densidade de um material. A densidade de um material é a razão entre a massa desse material e o seu volume. E aí nós vamos usar a seguinte nomenclatura, que é densidade igual a massa dividido pelo volume. E aí, vamos a um exemplo. Uma gota de óleo de cozinha foi colocada em uma vasilha com água. Essa gota de óleo afunda ou flutua? O que vocês acham? Então, a razão entre a massa de um material e o volume ocupado por ela nos dá a ideia de densidade desse material, certo? E aí eu trouxe para vocês as especificações dessa situação. Então, nós vamos ter aí o material, que é a água e o óleo. O volume vai ser o mesmo, 1 ml para cada. E a massa é 1 grama para água e 0,8 de grama de óleo. Então, utilizando aí o conceito de razão dado a densidade de um material, que é o quociente entre a massa e o volume, nós vamos ter que a água ela terá 1 grama por ml. Já o óleo terá 0,8 grama por ml. Então, nesse caso, vocês vão perceber que o óleo é menos denso que a água e, por isso, ela flutua, certo? Vamos a mais uma razão especial? Densidade demográfica. A densidade demográfica de uma região é a razão entre o número de habitantes e a área dessa região. Então, nós temos aí a seguinte nomenclatura, uma formulazinha para simplificar essa situação, que é a densidade demográfica igual ao número de habitantes dividido pela área. Trouxe aí um exemplo para vocês verem na prática. Observe o trecho de um artigo do IBGE publicado em 2013 sobre a população brasileira. E aí tem um trechozinho onde o IBGE estima que a população atual é de 201.032.714 habitantes, e aí vai aumentar para 202 milhões em 2020, até alcançar o máximo de 228,4 milhões em 2042, quando começará a decrescer, atingindo o valor de 212,2 milhões em 2060, o nível equivalente ao projetado para 2025. Essa é a situação. Considerando essa informação, em 2013, o Brasil tinha aproximadamente 201 milhões de habitantes, distribuídos em uma área, e aí vocês veem o tamanho dessa área, e aí vem a seguinte situação. Nós vamos utilizar a densidade demográfica para achar a razão dessa densidade,
onde nós teremos o número de habitantes dividido pela área. E aí vocês vão ver nessa fórmula que nós simplificamos os valores, 201 milhões dividido para 8.500 milhões. E isso será igual, simplificando essa quantidade de zeros que apresenta na situação, nós teremos 402 dividido para 17, que por sua vez nós teremos mais ou menos, ou aproximadamente, 23,7. Então, se a população brasileira estivesse uniformemente distribuída em toda a extensão do país, haverá em média cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, percebam aí que essas situações das razão apresentada aqui nessa aula, ela é muito importante e aplicada em outras áreas. Eu trouxe hoje somente essas 3 que são mais utilizadas para as avaliações externas e até mesmo que são aplicadas comumente na matemática. Mas agora a gente vai mais um exercitando para vocês verem na prática sobre razão. Então, na situação diz o seguinte: a distância entre duas cidades é de aproximadamente 500 km. Determine a velocidade média de um veículo que faz um percurso de 8 horas e 30 minutos. Vamos à resolução. Temos que 8 horas e 30 minutos, na verdade, corresponde a 8,5 horas. Então, nós temos que transformar esses valores para que a gente tenha facilidade de fazer as continhas, os cálculos. E que a velocidade média de um veículo é dada pela divisão entre a distância e o tempo de viagem, conforme a gente estudou no primeiro caso das razões especiais. Então, nós vamos ter aí que a velocidade média é igual à distância percorrida dividido pelo tempo, e aí nós teremos 500 dividido para 8,5. E aí nós vamos ter, fazendo essa divisão, nós vamos ter mais ou menos 58,8 quilômetros por hora. Veja que é um valor aproximado, ele pode oscilar aí nas suas casas decimais, tudo bem? Então, a velocidade média do veículo é de aproximadamente 58,8 km por hora. Pessoal, nós vamos fechar a aula de hoje por aqui. Peço a vocês que recorram à plataforma Eduque, revejam essa aula e outra aula, façam as atividades complementares para exercitar essa temática de hoje e aprofunde seus estudos aplicando os seus conhecimentos de razão em outras áreas. Uma boa aula e até a próxima!